isso tudo perco. Hoje vai ser bastante reflexivo, para que a gente se examine mesmo. Uma das coisas que o Senhor me falou quando eu estava meditando sobre isso e nessa passagem, e sobre a canção que a gente canta muito, de qual a beleza que existe em ti que nós ainda não vimos, e a única resposta que eu enxerguei do Senhor era a beleza da morte e a beleza do sacrifício, de entregarmos totalmente a nossa vida a Ele. Porque o que acontece bastante comigo é que normalmente a gente quer entregar por partes, entregar as coisas do Senhor por partes. E Deus vai comigo até onde? Deus vai comigo até na escola. Entrei lá, ele fica de canto, saí de lá, eu pego na mão dele de novo e eu volto. Deus fica comigo até eu entrar no quarto sozinho. Ele fica da porta do quarto para lá. Sai do quarto, pega na mão de Deus e volta de novo. A gente está vivo demais. Eu lembro de ter tomado esse choque de quando eu terminei de escrever essa pregação. E algo que falando dentro de mim falou: caraca, está bem construído e etc. Você colocou pontos e a única voz que me veio no meu ouvido foi: você está vivo demais. O único chamado do Evangelho era para a gente ter, desde quando a gente resolveu seguir a Cristo, era a gente ter morrido para si mesmo. Abre mão das suas vontades. A gente quer viver realmente sobrenatural. Sem morte não existe avivamento. Sabe por que Deus desceu em alguns momentos da história? Não foi porque pessoas colocaram músicas legais no repertório, não foi porque ficaram repetindo, é porque eles entenderam a beleza real da morte e do sacrifício. A maioria dos avivamentos que a gente vai ver nasceu de um lugar de extremamente as pessoas reconhecerem que elas precisavam morrer. E eu abro mão da minha vida, eu abro mão de tudo. O chamado do Evangelho central sempre foi e sempre será o sacrifício de Cristo. O chamado central do Evangelho nunca vai ser a gente viver experiências legais no sábado. O chamado central do Evangelho será a gente virar na segunda-feira e falar: Deus, eu estou morrendo para mim mesmo hoje. Será eu virar para o meu corpo e falar: eu estou morrendo para mim mesmo hoje, eu não vou fazer minhas vontades. Muito bom que a gente entendeu que a gente é filho de Deus, que a gente é amado, que a gente é querido do Pai, que Ele às vezes dá algumas coisas pra gente, mas não é possível que seja tão raso a ponto de Deus entregar o que a gente quer, de confortar as nossas feridas, de confrontar os nossos traumas internos, de confortar toda a falta de paternidade que há em nós, Deus curar a nossa orfandade, a gente virar e falar: tá bom, Deus fez tudo isso, agora eu continuo sozinho. A beleza real do Evangelho é quando a gente conseguir virar para Deus e falar: Deus, eu estou morrendo. E eu creio que isso vai ser um processo daqui para frente. Eu lembro de uma das ocasiões da escola EDA que teve, que a gente estava orando e eu lembro que no meu fechar dos olhos assim, eu vi uma flecha que saía como se ela saísse do trono de Deus bem alto, e ela vinha em direção da igreja de família, e ela atingia todo mundo, e todo mundo caiu. E eu virei para Deus e perguntei: Senhor, o que seria isso? E Ele me respondeu: o nome da flecha é santidade. E o que me comoveu foi que todo mundo morreu. Nós só conseguiríamos ser santo à luz das Escrituras quando a gente abrir mão da nossa própria vida. Quando a gente olhar para os textos bíblicos e entender e falar: tá bom, eu estou entendendo que a mensagem que a gente deve ser levada nesse momento é morrer para nós mesmos. Porque eu entrei em alguns ambientes desses últimos meses, principalmente
monte escola. E eu observei que o nosso cristianismo se tornou muito cultural. As pessoas ouvem falar sobre Deus, as pessoas usam camiseta sobre Deus, as pessoas tomam café com escrito Deus no meio do café. E parece que se tornou muito cultural, virou parte do nosso convívio. Em nenhum momento a gente olha e fala, tá, Deus me amou de tal maneira que Deus é o único filho para tudo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E agora? O que é daqui para frente? Porque não é possível que seja tão raso assim. Eu lembro das últimas mensagens que eu escutei, muito boas, mas eu creio no chamado do Senhor a voltar para a centralidade de Cristo, do sacrifício. Não em todas as nossas pregações, a gente não vai ficar falando de cristologia de cruz todo culto, mas que isso volte intrinsecamente nas nossas vidas, até que Cristo comece a tomar conta da mão do Force, até que Cristo comece a tomar conta do pé do Force, até que Cristo comece a tomar conta do respirar do Force, e quando a gente vê Cristo estar saltando dentro da gente, a gente ama sair para a rua e falar de Jesus. Eu, os meninos, o pessoal, a gente gosta muito de fazer isso, mas não faz sentido se eu não entender que eu tenho que passar por algo chamado morte. Jesus, em Marcos 8, 34 e 35, na hora que ele está apresentando sua morte, Pedro vira para ele e fala assim: Senhor, eu não vou te deixar morrer. A reação de Jesus é: aparta-te de mim, Satanás. Morte faz parte do plano. Eu não quero fazer isso, Pedro. Eu orei para que meu pai passasse de mim esse cálice mais para frente, alguns capítulos para frente, mas é necessário. Jesus, nos versículos 34 e 35, depois de ele ter falado isso para Pedro, ele vira para a multidão e para os discípulos e ele fala a seguinte frase: todo aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga. A pergunta que fica é: se eu pego uma cruz, o único lugar que dá para eu ir é para onde? Se eu pego uma cruz, o único lugar que dá para eu ir é para onde? O único lugar que dá para eu ir é para a morte. Caminhar e percorrer o mesmo caminho de Cristo, de viver milagres, de viver grandes moveres, de ver multiplicação. Glória a Deus por isso também. Mas o chamado central sempre foi: siga-me. A gente tem muito falado dos discípulos, do Force Discípulos, e sobre ser discípulo de Jesus. Abre mão. Toma a cruz. Larga tudo. Vamos ser discípulos de verdade. Quero muito ser discípulo de Cristo. Eu não quero ser multidão, quero acompanhar o Senhor, quero ver as coisas que o Senhor tem. Abre mão. Que o Senhor, nessa tarde, coloque dentro de nós uma convicção que a gente tem que abrir mão de tudo. O que é abrir mão de tudo? Não é uma lista de regras que você vai ter que fazer. Eu falei de coisas aqui porque quando a gente tem um encontro com Deus, a gente não permanece da mesma forma. O Washer tem uma ilustração muito boa que eu falei na última pregação, que é: se eu chegasse para vocês aqui e falasse, virasse para o cara, chegasse atrasado e falar: Carlos, eu cheguei totalmente atrasado aqui porque eu estava vindo na rua em um caminhão a 200 km por hora com 30 toneladas e me acertou. Provavelmente eu ia me chamar de louco mentiroso. Porque não dá para ser acertado por um peso tão grande e não mudar de estado.
E a pergunta que Paul Washer afirma é: o que é maior, um caminhão a 200 km com 30 toneladas ou Deus? Não é sobre uma lista de regras que você vai ter que fazer. A gente não vai entrar numa religião, num estilo de religiosidade e legalidade, mas não é possível que a gente tenha um encontro com o Cristo, de entender o sacrifício e permanecer do mesmo jeito. Quando eu falo que o convite é para a morte, é para que a gente viva como em comunhão, que a gente vive o Cristo todo dia em nós. É às vezes não estar bem, às vezes é querer desistir de tudo, às vezes com vontade de pecar e chegar e falar: oh, mano, me ajuda, eu contar o que está acontecendo, ser vulnerável, Cristo começar a aparecer mais em nós. Quantas pessoas que você conhece hoje, que talvez o cristianismo dela se tornou muito cultural? A cruz, ela é tão real, a ponto dela tomar conta do nosso ser, da nossa boca e dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Não é possível que a gente passe pelas pessoas que existem na nossa escola, que estejam no nosso dia a dia, a gente passe do lado, se elas conhecerem a Cristo, ouvirem falar do nome que é mais alto, fique tudo bem com a gente. Qual a beleza que nós não conhecemos? Force, toma sua cruz e siga-me.